É uma cidade que aparece nos livros de Josué, no livro de Primeiras Crônicas e também aparece agora no livro de Jeremias. Esta cidade ficava na tribo de Benjamim, perto de Jerusalém. É uma cidade sacerdotal. E a Bíblia diz que esse Jeremias estava aprendendo esse ministério sacerdotal, aos pés do seu pai Uquias. É ele que estava aprendendo a levar a oferta a Deus, a oração, interceder pelo povo. Mas a trajetória do ministério de Jeremias há de mudar, porque quem vai ao encontro de Jeremias é o próprio Deus. É o próprio Deus que expressa. No capítulo de número 1 e verso de número 5, que diz: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Na tradução hebraica original, o texto é básico em dizer: o próprio Deus está dizendo a Jeremias: antes que eu te formasse, eu já tinha te escolhido. Deus está dizendo a Jeremias que sacerdote ele já tinha em dobro. Agora ele queria um profeta que falasse aquilo que Deus ordenara. Se nós pegarmos tanto Isaías como Jeremias e como Ezequiel, nós vamos ver dentro da cidade de Jerusalém que tinha sacerdotes e também tinha profeta. Mas porque Deus levantara Jeremias? Porque os sacerdotes e profetas que tinha no tempo de Jeremias eram sacerdotes e profetas que só falava aquilo que agradara o coração do povo, só falava o que cariciava o ego do povo, o que o povo queria ouvir, eles falavam, o que o povo queria escutar, eles bradavam. Agora Deus levanta o profeta Jeremias para anunciar a palavra de Deus, mesmo que seja dura, mas é a palavra de Deus. Mesmo que seja correção, mas é a palavra de Deus. Mesmo que venha doer, mas é a palavra de Deus. Mesmo que vai nos fazer chorar, mas é a palavra de Deus. Porque Deus está anunciando a tua palavra, porque Ele ainda os amava. Ele ainda estava com as mãos estendidas para dentro de Jerusalém. Mesmo ele levantando esse Jeremias, mas a Bíblia vai dizer que eles não ouviram a palavra do profeta Jeremias. A Bíblia diz que quando Ezequias foi levantado, Ezequias foi um dos mais notáveis rei de Jerusalém, ou rei de Judá, que reinou por 29 anos. Esse Ezequias foi ele que veio trazendo algumas partes a glória a Deus, em outras partes ele fez o que o seu pai Acaz fez há muita década atrás, trouxe e permitiu a idolatria adentrar dentro de Judá. Agora, quando Ezequias morre, a Bíblia diz que levanta-se um rei por nome de Manassés. Esse foi um dos piores reis que reinou dentro de Judá. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele trouxe o pecado, a idolatria, ele trouxe para dentro de Judá. Ele trouxe, trazendo o povo a pecar, a errar aos olhos do Senhor. Ou ele foi tão errado que a Bíblia mesmo expressa
que Deus ordenou Sírios para que levasse ele como cativo lá dentro do cativeiro assírio. A Bíblia diz que ele se arrependeu, mas mesmo quando ele voltou para Judá, a Bíblia diz que não teve como mudar, porque o pecado já havia manchado Judá. Quando Manassés morre, levanta-se um menino, o seu filho por nome de Amon. Amon também, a Bíblia diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor. O pecado adentrou dentro de Judá. Agora, quando Amon morre, a Bíblia diz que levanta um menino por nome de Josias. É esse Josias que, por uma idade de 8 anos, se assenta no trono e ele começa a reinar. A Bíblia diz que ele, quando completa 20 anos, a Bíblia diz que ele começa a quebrar os altares de Baal. A Bíblia diz que ele começa a trazer para dentro de Judá a verdadeira adoração a Deus. Josias começa a trazer a presença de Deus para dentro de Israel, mas Josias não vai conseguir sozinho. É por isso que agora ele vai ter o apoio de Ilquias. Ilquias é pai de Jeremias. Jeremias está observando seu pai. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele aparece no tempo de Josias. Ele aparece para aprender, ele aparece para ensinar, ele aparece para corrigir. Enquanto Josias está no trono, quebrando os altares do Senhor de Baal, enquanto Josias está no trono, quebrando a adoração a ídolos feito por mão de homem, está Ilquias e está Jeremias e aos demais que se ajuntaram com Josias para anunciar a todo o povo de Israel: Deus quer voltar a habitar no vosso meio. Deus quer voltar a manifestar a glória no vosso meio. Jeremias é um dos maiores profetas que passou o seu ministério dentro de calabouço, presídios e prisões. Jeremias, ele anuncia. Jeremias, ele fala. Quando Josias morre, levanta Jeoaquim. A Bíblia diz que Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando morre Jeoaquim, levanta Joaquim. A Bíblia também diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando Joaquim morre, levanta um rei por nome de Zedequias. E a Bíblia também diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles tamparam os ouvidos para Deus. E através da palavra do profeta Jeremias, Deus está anunciando Jeremias, e Jeremias está gritando ao povo dizendo: Deus quer voltar a habitar no vosso meio. Deus quer voltar. Se nós pegarmos capítulo 2 de Jeremias, você vai ver o abandono do povo diante de Deus. Capítulo 3, a infidelidade do povo. Capítulo 7, o envolvimento da falsa religião. Capítulo 11, a quebra da aliança com Deus. Capítulo 14, a consequência de tudo isso leva a fome e a seca pela desobediência. Quando Deus levanta uma nação por nome de babilônicos, os caldeus, é o próprio Abacuque que vai expressar no capítulo 1, verso 4, verso 5. Deus está anunciando a Abacuque dizendo: vou levantar os caldeus. Abacuque chega
expressar que essa nação, ela é uma nação terrível, horrenda, que por onde passara, devastava, destruía, e ela veio para ajudar. A Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 24, a Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo de número 34, 35, aos últimos capítulos, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor adentra dentro de Judá, ele adentra destruindo tudo, ele adentra derrubando tudo, levando o povo cativo para dentro da Babilônia, ele destrói as casas, há uma matança dentro de Israel, e ainda mais, ele vai destruir o templo que um dia Salomão edificara o templo. 1 Reis, capítulo de número 6, você vai ver a beleza do templo. O templo brilhava aos olhos do homem, pois o templo era revestido de ouro, tanto por dentro como por fora. A cortina era revestida de ouro, a glória descia dentro daquele templo. Quando havia sacrifício, quando havia adoração, a glória descia dentro daquele templo. Agora Deus permite Nabucodonosor destruir o templo, jogar por terra, e os utensílios que eram da casa do Senhor é levado para o templo de Marduk, dentro da Babilônia. Agora o povo também está sendo levado cativo. Quem olha para Jerusalém, uma cidade que um dia foi linda, quem olha para Judá, uma cidade que um dia foi bela, quem olha para o templo, uma cidade, um templo que um dia viu a glória, agora vai ver a tristeza, agora vai ver a angústia, agora vai ver o lamento. É o próprio profeta Jeremias, que sofreu tanto pela situação caótica do seu povo. É o próprio profeta que ele foi chicoteado, foi amarrado, aleluia, no meio da praça, passou a noite toda sendo humilhado. É o próprio profeta que no capítulo de número 3 do mesmo livro que eu estou baseando, do mesmo livro que eu estou pregando, é o capítulo de número 3 de Lamentações, Jeremias expressa toda a sua angústia por ser mal compreendido pelo seu próprio povo. Ele está dizendo: eu sou homem que vi a aflição causada pelo furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar. Jeremias está dizendo: eu estou vendo o lamento, eu estou vendo o choro. Aí no capítulo de número 3 ele está dizendo: então eu disse, não tenho mais força, porque eu estou vendo a devastação. Ele está dizendo no capítulo de número 3: a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar. Senhor, como eu estou andando no abismo, a minha alma está amargurada continuamente. Lembra, estou abatido dentro de mim. Aí ele está dizendo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí ele está dizendo ao povo, em meio ao tempo caótico, em meio à tristeza, eu quero expressar esta palavra aqui nesta noite. Eu quero trazer uma palavra que te dá esperança. Qual é a palavra, pastor Victor, que dá esperança? A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. O que Jeremias está dizendo em um momento caótico, irmão Henrique, em um momento de tristeza, a visão é desastrosa, mas ele está expressando em voz alta, dizendo: eu vou trazer uma palavra que traz esperança em tempo caótico. Eu vou trazer uma palavra que traz esperança em tempo de choro. Qual é a palavra? A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade,
a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, espera nele. O Senhor é bom para o que esperam nele, para aqueles que o buscam. Eu vou expressar uma palavra para vocês. Nós estamos aqui, não só é porque somos belo, perfeito ou mais bonito, não. Nós estamos aqui por causa da misericórdia dele. Eu estou de pé por causa da misericórdia dele. A sua casa está de pé por causa da misericórdia. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou expressar a palavra de novo. Em meio ao tempo caótico que vivemos, em meio ao tempo de sofrimento que passamos, em meio às lutas cotidianas da vida, Deus está dizendo: a minha misericórdia ainda é sobre você, a minha misericórdia ainda é sobre a tua casa. A misericórdia do Senhor não tem prazo de validade, ela se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor são a luz no fim do túnel. A misericórdia do Senhor nos faz enxergar além do caos, da cinza e das desilusões da vida. A misericórdia do Senhor, ela é o combustível que nos dá a esperança. E eu vou bradar uma palavra aqui nessa noite. Se você entender da glória, e se eu não entender da glória do mesmo jeito, Deus está derramando graça sobre você para suportar os momentos cotidianos difíceis da vida. Eu vou dizer de novo: Deus está derramando graça sobre você. Deus está derramando unção, Deus está derramando renovo para você suportar em tempo caótico. E Deus está dizendo: diz para minha igreja que eu estou pegando na mão de pessoas aqui e eu estou capacitando. Você não para porque o homem quer, você não recua porque Satanás diz que vai recuar. Deus está dizendo: a minha misericórdia te alcança hoje. A glória. A glória. Será que você está sentindo Deus como eu estou sentindo aqui? Você está sentindo essa presença que eu estou sentindo aqui? Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia. A cidade pode estar um caos, o momento pode estar difícil, mas Deus está dizendo: a minha misericórdia tem te alcançado. A misericórdia do Senhor tem te alcançado a tua casa. É por isso que estamos aqui. Aleluia. Oh, glória. O que eu acho de mais bonito é o tamanho assim. Por quê? Porque em tempo caótico, eu coloquei até um tema nessa mensagem: qual? Ainda tem um para clamar. Porque a maioria desistiram. O Salmo de número 137, quando eles foram levados para o rio lá em frente, o rio Quebar, cativo. O Salmo 137 está dizendo: e nós te assentamos, lamentamos, choramos, colocamos a nossa harpa no salgueiro, não queremos cantar, não queremos pregar, parece que acabou tudo para nós. Aí vem Jeremias, em um tempo caótico, tudo destruído. Ele está dizendo em voz alta: Senhor, eu sei que tudo está perdido aos olhos humanos, mas converta-nos a Ti, Jesus. E seremos convertidos. Renova-nos os nossos dias como antes. Ele está dizendo: Deus, nos renova como nós estávamos renovados lá atrás. Nos levanta quando o Senhor nos levantou lá atrás. Nós estamos caindo agora, nós estamos fracos agora, nós estamos parados agora. Mas o salmista, ele vai sabotear dizendo: o justo pode cair, mas ele não ficará prostrado, porque eu, Senhor, o levantarei.
eu levantarei. Em um tempo caótico, Jeremias se levanta para clamar. A Bíblia chega a mencionar que saía torrões de lágrimas dos seus olhos, de tanto que ele chorava. O tempo pode estar difícil, mas Deus está dizendo: levanta no meio da tribulação, no meio da luta, levanta e começa a clamar, porque quando o teu clamor adentrar na eternidade, Deus vai começar a trabalhar por você. Não importa o momento, pode estar difícil, pode, as lágrimas podem estar correndo dos seus olhos, pode, você pode estar sem força sim, mas é nesse tempo que Deus está dizendo: levanta a tua voz, levanta a tua voz e começa a clamar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai ao Deus que tudo pode. Erga a tua voz para aquele que erra, erga a tua voz para aquele que faz, erga a tua voz para aquele que pode, erga a tua voz para aquele que age, erga a tua voz para aquele que tem o poder nos céus, na terra e no inferno. Ele está dizendo: quando tu erguer a voz, eu vou começar a movimentar sobre a tua vida o agir. Será que alguém entendeu aqui nesta noite? Deus está dizendo: a tua voz vai chegar na eternidade. Goste Satanás ou não, o príncipe da Pérsia pode tentar de qualquer forma calar a tua voz, mas Deus está dizendo: eu abri o céu para ouvir a voz da eternidade. Oh, glória a Deus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Eu não glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus, glorifique, exalta aquele que pode, aquele que faz, aquele que é, aquele que tem o poder, aquele que tem a autoridade, aquele que move a natureza, aquele que tem o poder de parar o sol, aquele que tem o poder de abrir o mar, aquele que tem o poder de chamar as estrelas, cada uma pelo teu nome, aquele que tem o poder de adentrar no inferno e pegar a chave da morte, aquele que tem o poder de abrir porta, aquele que tem o poder de fechar porta, aquele que tem o poder de ressuscitar, aquele que tem o poder de curar, aquele que tem o poder de libertar. Será que você pode erguer a tua voz e começar a glorificar? Lembra o que faço? Será que você pode erguer a tua voz? Será que você pode começar a clamar? É no meio do caos que Ele quer te ouvir, é no meio da luta que Ele quer te escutar, é no meio da prisão que Ele disse para Jeremias: ei, Jeremias está fazendo o que? Prostrado aí no meio da prisão. Clama a mim e eu vou responder. Clama a mim e eu vou responder. Eu estou sentindo Deus aqui dentro, eu estou sentindo uma presença extraordinária dentro desse recinto. Enquanto eu estou sentindo essa graça, eu entrego para você essa presença agora. Será que você pode sentir essa presença agora, em nome de Jesus? Há uma manifestação da glória de Deus. O céu acabou de se abrir para vozes daqui da eternidade. Deus está dizendo: o meu ouvido está estendido para ouvir o clamor da igreja. O meu ouvido está estendido. Enquanto você brada, enquanto você clama, Deus está visitando. Enquanto você brada, enquanto você clama, Deus está libertando. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sente essa presença. Sente, eu entrego para você essa manifestação da glória. Em nome de Jesus, sente esse renovo que acabou de descer sobre esta casa. Leva como é que
Deus está com saudade de ouvir vozes aqui. Quando você parou de falar com Deus? Quando você parou de expressar de chamado? E Deus está dizendo: eu estou pronto a atender você. Eu estou pronto a atender, a agir por você. É no meio do caos que devemos nos levantar. É no meio da dor que devemos nos revestirmos. Por mais que esteja difícil, mas a misericórdia do Senhor tem te alcançado. Aleluia, Jesus.